Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Às vezes a gente tem a sensação de que a nossa vida é sempre um processo de construção, e não. Às vezes a gente acha que nós só estamos somando. Também há subtrações. Nas perdas que enfrentei para eu ser quem sou. Eu acredito verdadeiramente nisso. Se eu for olhar para a história que eu já vivi até os dias de hoje, as perdas foram fundamentais para que eu pudesse ter a coragem que eu tenho, as convicções que hoje me moldam. Se eu tivesse perdido menos, talvez eu não tivesse alcançado tanto. Quando eu falo de alcançar, eu não estou me referindo a uma vaidade de ter me tornado quem eu pude me tornar, de ter o alcance que hoje eu tenho com o meu trabalho, não. Eu estou falando no mais íntimo, naquilo que talvez alguns poucos acessem. O Fábio que eu sou, na minha intimidade, e que eu tenho feito o esforço para partilhá-lo cada vez mais, para mostrar quem eu sou, porque me faz bem. Tantas perdas foram necessárias para que eu tivesse condições de ser o homem que eu sou. Fico pensando em você também, que enfrenta diariamente perdas, sempre com uma tentação de pensar que essas perdas são somente negativas, que elas não condensam possibilidades. Sim, quantas vezes na minha vida eu pude porque perdi. E no momento que estamos perdendo, não temos a clareza de que aquilo pode ser um ganho. Deus nos protege, às vezes, quando nos diz não, eu gosto de dizer. Ontem, por exemplo, eu me programei para ir para Maricá. Ia sair de Taubaté mesmo, um aviãozinho ia me levar, para facilitar o meu retorno, também a mesma coisa. Aí o tempo fechou, e imediatamente eu tive uma tentação de pensar, deu tudo errado. Quando na verdade aí precisei sair de São José dos Campos, voltei para São José, fui e voltei ontem mesmo, voltei hoje de madrugada na verdade. E quando eu cheguei em casa, que eu estava tomando banho, era 2h30 da manhã, me ocorreu aquela sensação boa, sabe? Não deu errado. Deu certo, diferente de como eu imaginava. Mas não deu errado. Fui e voltei, estava dentro da minha casa, que era o que eu mais queria. Ultimamente eu confesso para vocês que o que eu mais tenho desejado é ficar na minha casa. Por ser ela um sentimento que me ocorre. Quando eu falo casa, eu não estou falando apenas de um aglomerado de paredes, também é isso, claro. As coisas que são belas dentro da minha casa, que me fazem sentir a presença de Deus. O conforto que graças a Ele eu pude ter. O conforto de ter uma casa que possa me abrigar do frio, do calor, do tempo, né? Uma casa em que eu possa descansar, desfrutar de um silêncio maravilhoso, porque eu moro na roça. Quando eu falo casa, voltar para casa, é viver o sentimento que me ocorre quando eu entro ali dentro. Tudo deu certo, mesmo quando tudo parecia dar errado. E eu começo esse programa hoje partilhando algo que tenho enfrentado, porque vocês sabem que eu não consigo esconder absolutamente nada. Acho que é honesto com vocês que me acompanham. Essa semana até fiz um post no Instagram. No dia em que eu fui para... Vou contextualizar um pouquinho antes. Há mais ou menos uns 4 meses, 3 meses e meio, eu tive um problema familiar que me deixou muito desinstalado. E desde aquele problema familiar, uma decepção muito grande, eu parei de dormir direito.
Eu nunca tive um sono maravilhoso, mas durmo regularmente 5, 6 horas por dia, por noite, né? E depois desse episódio, diminuiu muito o meu número de horas de sono. E eu fui ficando muito cansado, muito cansado, muito cansado. Sempre que eu tinha oportunidade e tempo, eu gostava de dar uma dormidinha depois do almoço para complementar as poucas horas de sono que eu tive à noite. Às vezes estava num hotel, não tenho o que fazer, estou esperando a hora do show. Descansar é uma boa opção. E eu comecei a também não conseguir descansar depois do almoço, coisa que eu tinha facilidade. Enfim, o que eu sei é que no dia que eu estava pousando em Fortaleza para participar do Aleluia, quando o avião tocou as rodas no chão, eu tive um mal-estar muito grande. Um mal-estar físico mesmo. Tive taquicardia, minhas mãos suando muito, uma sensação de medo, de opressão. E eu me reportei ao fato que aconteceu há 2 anos atrás, e vocês devem se lembrar. Era um dia que eu tinha uma palestra aqui na Canção Nova, que eu não consegui vir, porque eu passei a noite no hospital, porque eu acordei com essa angústia, com esse medo de morrer, com esse desconforto físico. Eu achei que eu estava tendo uma parada, um ataque cardíaco. Chamei a Cidinha na época, ela me levou para o hospital de madrugada. Fiz todos os exames e fui diagnosticado naquela época com síndrome do pânico. Eu optei por não fazer o tratamento. Eu achava que eu estava muito cansado e que um bom descanso iria resolver o meu problema. E foi assim mesmo. Aquela síndrome durou um tempo e eu fui controlando com meditação, com a respiração, tentando me acalmar no momento que aquilo me ocorria. Era sempre nos momentos que eu estava chegando nos eventos. Passou, já era final do ano, eu fiquei 1 mês em Portugal, que me fez muito bem. Boa parte desse tempo eu fiquei em Fátima, me fez muito bem, eu voltei revigorado e entrei dentro de um ritmo de trabalho que vocês já conhecem. A minha vida é muito corrida, eu trabalho muito, graças a Deus, sempre tive saúde para isso. E quando pousei, eu em Fortaleza, naquele dia do Aleluia, eu senti que alguma coisa aconteceu comigo. Alguma coisa que eu não soube explicar. E para eu dar conta, desde a síndrome do pânico, eu sempre levo um remedinho que o meu médico na época disse: tenha sempre com você. Que se por acaso você sentir o pânico, fisicamente é muito desconfortável, você tendo um remédio, você vai resolver na hora. E assim eu fiz. Eu controlei aqueles 3 dias que eu estava viajando. Eu fiz show em Fortaleza, em Natal no sábado e depois no interior do Ceará. Me desculpe, eu estou com a minha memória um pouco ruim esses dias, eu não me lembro o nome da cidade. Fiz esses 3 shows com muito sacrifício, à base desse remédio que tinha comigo. E quando eu cheguei na segunda-feira em casa, que eu fui recebido pelos meus, eu literalmente desabei, minha gente. Eu passei 1 semana, quase 10 dias, mergulhado num estado emocional, espiritual, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu sempre dizia que a morte da minha irmã Heloísa foi a pior fase da minha vida. Eu dizia que aquele acontecimento era o que de mais penoso eu havia enfrentado. Mas não, foi isso. Essa semana que eu vivi, esse tempo que eu passei agora, foi o pior tempo da minha vida. Fui a um médico, estou sendo acompanhado por uma psiquiatra de São Paulo. Estou tomando uma medicação para controlar isso. Mas não me sinto inteiro. Não me sinto inteiro. Estou aqui hoje porque até comentei com a Aziza, que veio comigo, gravou comigo o programa da semana que vem. Comentei com ela que eu sentia necessidade de vir aqui, porque aqui na Canção Nova é um espaço muito sagrado para mim. O programa de Direção Espiritual é uma oportunidade única que eu tenho de ser quem eu sou,
de encontrar-me toda quarta-feira com tantas pessoas que eu tenho certeza que já passaram e passam por essa mesma situação que eu, e fui eu, de repente, um instrumental, parte da cura, da libertação, de todos esses processos opressivos que muitas vezes chegam até nós por causa do nosso estilo de vida. Eu não acredito que Deus queira isso para nós. É que nós vamos assumindo tantos fardos. Eu tenho uma vida muito pesada. Emocionalmente eu sou exigido demais o tempo todo. Eu nunca escondi que eu não gosto de tirar foto, nunca escondi isso de ninguém. Eu tiro foto o tempo todo. E tiro com carinho, não tiro com rancor, não tiro, sabe? Faço com carinho mesmo, mas não é uma coisa que eu gosto. O meu dia a dia é muito cansativo por causa disso. Todos os lugares que eu vou, as pessoas me encontram, é sempre um vídeo que a gente tem que gravar. São muitas demandas, mas são muitas, não são poucas. Tudo isso eu acolho com carinho, mas isso vai dando um déficit na gente, né? E eu confesso que eu estou vivendo um momento da minha vida em que meu desejo era parar tudo. Tudo. Algumas coisas eu sei que eu não posso parar. São contratos assinados que complicam a vida de quem assinou, das partes que assinaram. Então eu tenho pedido a Deus força, coragem, esse auxílio médico para eu ir cumprindo aos poucos a minha agenda. E hoje eu quis estar aqui justamente para dividir isso com vocês. Esse momento difícil que eu vivo está sendo para mim de aprendizado também. Quando eu dizia nessa canção que eu fiz o ano passado, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, eu tenho certeza que tudo isso que está sendo penoso para mim hoje será de profunda eficácia na elaboração de um novo Fábio. Eu nem me refiro ao Padre, eu me refiro ao ser humano que eu sou. Eu me refiro ao Fábio que precisa reencontrar muitos significados que foram ficando pelo caminho. Eu me refiro ao Fábio que precisa ter coragem de dizer não a muitas situações que eu sei que podem esperar, que não são justas, que não são necessárias. Eu me refiro ao Fábio que precisa estudar, que precisa ter um tempo especial na vida para esse cultivo intelectual que sempre foi caro na minha vida, na minha história. Eu me refiro ao Fábio que precisa ter amigos. Ter eu tenho, graças a Deus, mas eu preciso encontrá-los. Às vezes eu não tenho tempo de viver o que eu preciso viver. Eu não estou reclamando não, viu? Estou só refletindo. Não quero nunca falar da minha vida com rancor, com mágoas, ou me sentir vítima disso. Não, tudo isso é fruto de escolhas que eu fui fazendo, conscientes ou não. Mas o que eu preciso dizer é que existem necessidades que quando a gente não cuida, a gente vai adoecendo. Eu não sei exatamente o que significa a síndrome do pânico. Eu só sei que é uma coisa muito ruim de sentir. E quem já sentiu isso sabe quantas pessoas, a partir do post que eu fiz no Instagram, contaram para mim: padre, eu também tenho isso, eu também lido contra isso. Nós não sabemos quais são as origens disso. O que a gente sabe é que fisicamente, e eu vivi, gente, não tenho vergonha de confessar para vocês, eu vivi um processo tão danoso, tão destrutivo naqueles 10 dias, que ao mesmo tempo que eu tinha medo de morrer, o meu medo de morrer era tão grande que eu sentia vontade de morrer, para cessar tudo aquilo, sabe? Uma angústia, uma tristeza, um sentimento tão sombrio, e eu lutando, continuando com o meu bom humor, continuando com a minha tentativa de superação. Te juro, não entreguei os pontos não, claro, uns 2, 3 dias eu entreguei os pontos mesmo de não querer sair do quarto,
Mas nos outros não, era conciliando essa dor, essa angústia com uma tentativa de sobreviver. Eu, graças a Deus, naquela semana eu não tinha nenhum evento, porque quando eu voltei do Ceará, eu teria exatamente 10 dias. Parece que o corpo da gente sabe, né, que pode adoecer. Se talvez eu tivesse mais um evento na terça-feira, o que eu tinha era o compromisso de vir gravar aqui na quarta-feira. Mas a minha querida diretora Dani, quando soube da minha situação, ela mesma disse: não venha, padre. E eu realmente não tinha condições de vir aqui. Procurei o meu bispo, Dom Wilson, que com muito carinho me acolheu. Desabafei, contei a ele todas as minhas angústias, todas as minhas dores. Ele concordou comigo que eu precisava de um auxílio médico e também de procurar criar na agenda da minha vida um espaço para eu ter condições de viver o que não é obrigação. Eu me realizo naquilo que é obrigação, sim, mas a gente também precisa ter o espaço do lúdico, do não compromisso. E eu sei, eu estou falando isso, e eu achei interessante porque naquela mesma semana, uns 4 ou 5 padres amigos meus que têm contato comigo, falaram: meu amigo, eu também estou vivendo algo muito semelhante. Isso tem sido muito próprio da vida sacerdotal. Parece que o padre foi assumindo trabalhos, e nós perdemos o direito de viver sem culpa o divertimento, né? Parece que se a gente é visto num lugar que não é a igreja, se a gente é visto de repente com alguns amigos, conversando fiado, aquilo pode nos soar bem. Eu me lembro as dificuldades que eu tinha de ir para a academia, porque eu sempre fui meio enjoado e revolucionário. Nunca fiquei preso ao que os outros estavam achando. Mas eu me lembro que, é o filho do trovão, eu me lembro que quando eu fiquei padre, quantas vezes eu escutei: academia não é lugar de padre. Pois é, cuidar da saúde, né? Não é um direito nosso. E nós vamos internalizando essas coisas e de repente nós vamos ficando. E olha que volto a dizer, eu não tenho dificuldade de ser autêntico. Quando o meu amigo me mandou uma mensagem se solidarizando comigo no meu WhatsApp, ele me disse: eu estou enfrentando a mesma coisa, com uma diferença: não tenho a coragem que você tem de contar. Estou sofrendo tudo muito sozinho. É isso, minha gente. As nossas dores precisam ser partilhadas. As nossas angústias, as nossas ansiedades, porque quanto mais a gente fala delas, sobretudo aqui, nesse espaço que para mim é tão sagrado, eu não tenho como controlar o que você fará do que eu estou dizendo. Mas eu tenho consciência que para mim é importante dizer. Porque quando nós dizemos, de alguma forma, nós começamos a organizar dentro de nós o que está desorganizado. É uma forma que você tem de se comprometer com aquilo que está acontecendo. Falar faz bem. Contar às pessoas que nós amamos faz bem. E esse vínculo que nós temos aqui através do programa Direção Espiritual me coloca numa necessidade de partilhar isso, sim. Eu não vou esconder de vocês. Eu estou vivendo um momento difícil da minha vida, um momento de crise, e eu tenho fé que essa crise vai me tornar um ser humano melhor. E eu me sinto muito feliz por ter o apoio da Canção Nova, por me permitir vir quando eu puder, quando eu der conta. E recebi da Luzia, do Eto, do Monsenhor Jonas, da Bia, da Dani, um apoio irrestrito. É o que me deixa muito feliz. E a sensação de que estou sim no lugar certo. Se você perguntar para mim: mas padre, o que será que desencadeou? Qual foi o gatilho para tudo isso acontecer? Eu identifico a morte da tia Socorro como um momento crucial
para que esse processo fosse despertado. Porque só eu sei o tanto que eu estava entusiasmado com a presença da tia Socorro na minha vida. Essa mulher passou pela minha história num curto espaço de 3 meses e fez uma mudança em mim que só eu posso avaliar. O que eu sei é que depois da sua partida, muita coisa foi desmoronando dentro de mim. Só que eu quero reconstruir, minha gente. Eu quero reconstruir. E eu quero me reconstruir melhor. Eu quero que tudo isso que está me acontecendo se torne um ponto de partida para que a minha vida continue sendo agradável aos olhos de Deus e ela continue também sendo uma oportunidade de motivar tantas pessoas que passam pelo meu ministério, que passam pela minha história. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual.